Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 3 do vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ano de 2022. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site que vocês conseguem encontrar lá para baixar, beleza? Agora vamos aqui para a resolução desse problema, que vai tratar da temática de equilíbrio de um corpo extenso. Olha só, uma ponte levadiça uniforme com peso P e comprimento L é sustentada por uma corda vertical na sua extremidade B, que pode sustentar uma tensão máxima de 1,5 vezes o peso da própria ponte. A ponte é articulada no ponto fixo A. Um homem de peso PH começa a subir a ponte a partir do ponto A até causar o rompimento da corda. Assinale a alternativa que contém a distância percorrida pelo homem ao longo da ponte. Então, o esquema que nós temos é esse daqui. Eu tenho um ponto B, no qual está presa a nossa corda, tá? O homem ele vai caminhar até um determinado ponto. Eu tenho um ponto A, tá? Um ângulo θ, que é formado entre a horizontal e a minha ponte. E aí, olha só, a ponte ela está articulada no ponto A. O que isso significa? Isso significa que a ponte ela tem liberdade para girar em torno do ponto A, ao redor do ponto A. Então, o ponto A vai ser o nosso eixo de rotação. E essa ponte ela pode girar tanto no sentido horário, que eu vou colocar aqui como sentido positivo de giro, quanto no sentido anti-horário, em relação ao ponto A. Aqui o sentido negativo de giro. E aí o problema que é que a gente descubra qual foi a distância D caminhada pelo homem, tá? Que é do ponto A até esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto S. Beleza? Então, vamos para a resolução do problema. Eu vou fazer um esqueminha um pouco maior do que esse para ficar um desenho um pouco mais elegante. Bom, pessoal, então essa questão aqui ela vai tratar de um equilíbrio de um corpo extenso, que no caso aqui é a nossa ponte. E como essa ponte está em equilíbrio, a gente pode afirmar que o somatório dos momentos realizados no sentido anti-horário tem que ser igual ao somatório dos momentos que são realizados no sentido horário, tá? Aqui, momento no sentido horário. E a gente vai resolver o nosso problema em cima dessa expressão. O equilíbrio de um corpo extenso vai ser determinado aqui por essa igualdade, tá? Só que, para eu encontrar os momentos, né, para eu saber calcular os momentos, primeiro tem que encontrar quais são as forças que realizam, né, momento nessa barra. E lembrando que, de forma bem generalizada, o momento de uma força é calculado através do módulo dessa força multiplicado pela distância de aplicação da força até o ponto de giro. E outro detalhe importante é que a força, o módulo, na verdade, o vetor dessa força, ele tem que ser perpendicular a essa distância do ponto de giro. Então, eu tenho que encontrar quais são as forças que são aplicadas perpendicularmente nessa ponte, beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro, eu vou encontrar aqui onde atua o peso da barra. Então, o peso da barra, como a barra é uma barra homogênea, a barra não, né? Como a ponte é uma ponte homogênea, o peso da ponte vai atuar ali mais ou menos no centro de massa dessa ponte, tá? Então, aqui está a atuação do peso da ponte. E o problema falou que o peso da ponte é P. Tá? O peso da ponte é P. Bom, a gente já sabe que P, pelo próprio desenho, a gente vê que P não realiza momento na barra, na ponte. Tá? Quem é que vai realizar momento na ponte? É a decomposição de P. Então, eu vou decompor essa força-peso na direção Y, tá? E quando eu decompor essa força-peso na direção Y, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar aqui o meu PY. Deixa eu tentar fazer aqui de uma forma legal.
ó, o meu PY, a decomposição do peso na barra na direção Y. E é justamente o PY que vai realizar momento na ponte. Eu sempre estou trocando aqui ponte por barra, tá? Mas aqui é uma ponte. Então, PY, ou seja, a decomposição do peso na barra na direção Y, do peso da ponte na direção Y, vai realizar momento. E lembrando que aqui vai estar o meu ângulo θ entre o P e PY, tá? Bom, a gente vai encontrar também como atua a força PY devido ao peso do homem. Então, vamos dizer... outra coisa importante dizer também aqui, olha, é que a distância de aplicação de PY até o ponto de giro é L sobre 2. Por quê? Porque o peso da barra, o peso da ponte homogênea, atua no seu ponto médio, tá? No seu centro de massa aqui no seu ponto médio. Então, aqui é L sobre 2. Bom, em relação ao peso do homem, eu tenho aqui, ó, vou botar o homem nesse ponto, e aí eu vou ter aqui, ó, o peso do homem atuando nessa barra, né? Bom, o peso do homem a gente marca no próprio homem, mas aqui a gente sabe que essa força tem o mesmo módulo do peso, então eu não vou me ater a esse detalhe, tá? Mas aqui, olha, o peso do homem, que o problema falou, que é pH, tá? Bom, a gente sabe novamente que o peso do homem não realiza momento na barra, mas sim a sua decomposição na direção Y. Então, eu vou decompor o peso do homem na direção Y e eu vou encontrar aqui, ó. Opa, deixa eu trocar de cor. Eu vou encontrar aqui o nosso PHY, a decomposição do peso do homem na direção Y, tá? E esse PY, ele atua, ele realiza momento na barra, né, na ponte. Então, aqui está a nossa distância D, que o problema está nos perguntando, tá? Que é a distância de aplicação da força, até o ponto de giro, que no caso aqui é o ponto A. É justamente esse valor de D que o problema quer que a gente calcule, tá? Em função de algumas incógnitas aí, tá? Bom, só que por enquanto, né? Por enquanto a gente só encontrou aqui forças que realizam momento no sentido horário. Por quê? Tanto PY quanto PHY realizam momento na barra e realizam momento na ponte e fazem com que essa ponte tenda a girar no sentido horário, tá? Só que essa ponte ela não gira no sentido horário. Na verdade, ela não gira em nenhum sentido. Ela está em equilíbrio. Então, existe alguma outra força que vai realizar momento no sentido anti-horário a fim de equilibrar esse corpo extenso que é a nossa ponte. E aonde está essa força? Bom, essa força é realizada pela própria força de tração. Aqui, olha, a força de tração devido aqui à presença do nosso fio esticado, tá? Aqui eu tenho T, tração T, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou novamente decompor essa força de tração no eixo Y, tá? E quando decompor, vamos ver aqui como é que vai ficar. Bom, tá ficando mais ou menos, mas aqui, olha, eu vou ter o meu TY. Deixa eu fazer uma delimitação aqui. E aqui eu vou ter o meu TY, a decomposição da minha tração no eixo Y. E é justamente TY que vai realizar o nosso momento no sentido anti-horário, tá? E aqui, ó, o nosso ângulo θ está aqui. E aqui o nosso ângulo θ está aqui. Bom, após isso a gente pode fazer a matemática da coisa, né? Quais são as forças que realizam momento no sentido horário, né? No sentido horário é o PY e o PHY, tá? Então, o que eu posso escrever? O momento de PY mais o momento de PHY tem que ser igual ao momento de TY. Beleza? Momento de TY.
Bom, como que eu calculo o momento de uma força mesmo? Bom, eu coloquei aqui no nosso rascunho a forma genérica de calcular o momento realizado por uma força. Tá? Então, qual vai ser o momento de PY? Vai ser o módulo de PY multiplicado pela distância de aplicação de PY até o ponto de giro. Então, no caso aqui, vai ser L sobre 2. Então, PY vezes L sobre 2. Bom, quem é o momento realizado por PHY? Vai ser o peso do homem decomposto na direção Y vezes a distância de aplicação do PHY em relação ao ponto de giro, que é o D. Então, já apareceu aqui o D na nossa expressão. Vai ser justamente essa incógnita aqui que a gente vai ter que isolar. Tá? E qual é o momento? Como é que a gente vai escrever o momento realizado por TY? Vai ser o módulo de TY vezes a distância de aplicação de TY até o ponto de giro. Pessoal, a distância de aplicação de TY até o ponto de giro, vou fazer aqui bem feio, mas eu vou apagar, é tudo isso aqui, olha. É o próprio tamanho da ponte, tá? Que é o tamanho L, beleza? Então, vai ser TY vezes L, tá? Cadê? TY vezes L, tá? Bom, agora a gente vai decompor essas forças, né? E quem vai ser aqui, deixa eu puxar aqui um pouco para o lado, quem vai ser o meu PY? Vai ser o peso da barra, o peso da ponte, eu já disse barra nesse vídeo aqui umas 20 vezes, o peso da ponte vezes o cosseno do ângulo θ vezes a distância L sobre 2. Beleza. Quem é o PHY? É o peso do homem, pH decomposto na direção Y, cosseno de θ, vezes a distância D. Isso tem que ser igual a TY. Quem é TY? É T vezes cosseno de θ vezes L. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir toda essa equação por cosseno de θ. Então, aqui eu simplifico e eu simplifico. E outra coisa que eu vou fazer aqui é substituir T. Pessoal, quem é T? O problema falou que a tensão máxima suportada pela corda é de 1,5 vezes o peso da própria ponte. Tá? Ou seja, 1,5 eu vou escrever aqui como 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes o peso da ponte. Tá? Então, o que vai ficar do lado esquerdo da minha equação? Vai ficar P vezes L dividido por 2 mais PH vezes D. Quem fica do lado direito? 3 sobre 2 vezes P, 3 sobre 2 vezes o peso da ponte, vezes L. Tá? E agora acabou. Agora basta nós isolarmos essa incógnita D para calcular em função das outras incógnitas. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar, simplesmente. Então, PH vezes D vai ficar do lado esquerdo da minha equação. Então, eu vou ter aqui, do lado esquerdo, PH vezes D. P, peso do homem, vezes a distância que ele caminhou, é igual a 3 meios de PL, tá? menos meio de PL. Peso da barra, peso da ponte, vezes o próprio tamanho dela. Tá? Então, o que vai ficar do meu lado esquerdo? O peso do homem vezes essa distância D. Bom, 3 meios de PL menos meio de PL é PL. Tá? Então, PL, ou seja, quem é a distância D
caminhada pelo homem na ponte é PL dividido por PH, peso do homem. Peso da ponte vezes o comprimento total dela dividido pelo peso do homem. Bom, então vamos voltar lá para as nossas alternativas e ver se a gente encontra alguma resposta aqui, tá? E aí, olha só, a gente vai encontrar duas alternativas para esse problema, duas alternativas corretas, tá? É isso mesmo, duas alternativas corretas, e é por esse motivo que essa questão do ITA ela foi anulada, tá? Não tem nenhum erro físico, não tem nenhum erro conceitual aqui, é uma questão que foi bem construída, porém, aqui nós temos o erro de termos duas alternativas corretas, mas a resposta aí a gente encontrou direitinho, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima. Valeu!